Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Stephanie Sorrah, mais uma vez, entrando aqui na casa de vocês pelo nosso canal Educates. Na aula de hoje, iremos abordar quem? Nossa majestosa cidade, Imperatriz Maranhão. Iremos abordar a seguinte temática. Aqui em cima da prof, ó, tá aparecendo um slide que eu preparei com muito carinho para vocês. Então acompanha comigo, tá? Olha só, qual que é o nome dessa aula de hoje? Mudanças e permanências no espaço geográfico da nossa cidade. Eu abro essa aula com essa imagem linda, muito bonita, que mostra aí o quão a nossa cidade ela vem avançando, né, verticalmente, principalmente, e também em outros aspectos. Então, olha só, a gente começa resumindo os tópicos, né? O que vai ser abordado ao longo dessa aula, né? Nós temos aqui na parte inferior do nosso slide os objetivos em relação às habilidades, né, que a gente espera que vocês alcancem com essa aula. E nós temos os seguintes tópicos, olha só, como que tudo começou, fundador de Imperatriz, aniversário de nossa cidade, a rodovia Belém-Brasília, né, BR-010, Imperatriz, Princesa do Tocantins e seus lugares de memória. E finalizamos com agradecimento. Então, bora lá? Primeiro tópico, olha só. Pessoal, há muitos anos, o local onde hoje é nossa cidade era habitado por povos indígenas. Na área existiam olhos d'água cristalinos que brotavam da terra e corriam sobre as areias. Os indígenas, eles caçavam, colhiam fruto, né, e viviam ali próximos a esses riachos. Eles também pescavam no rio Tocantins, que é sempre ali o maior. Nos outros menores também tinha esses tipos de caça, né, e de pesca também. Essa imagem tá, é uma pintura, uma obra. Inclusive, a gente vê muito essa imagem, essa tela, né, retratada em muros artísticos na cidade e livros, né, como o nosso livro Imperatriz da Gente, que vocês receberam na escola. Percebam que essa imagem, né, nós temos ali um barco no Rio Tocantins, né, já atracado. E aí o pessoal ajudando a comitiva a desembarcar os caixotes, né, os baús com seus pertences. E aí nós temos um senhor, né, um senhor chamado Frei Manuel Procópio do Coração de Maria, com uma imagem de uma santa nas mãos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também, daqui a pouquinho. Foi assim durante muito tempo, até que num certo dia, grupos indígenas avistaram canoas diferentes. Olha lá os indígenas no fundo da imagem, estão vendo? Aqui mais ao fundo. Era a chegada dele, Frei Manuel Procópio do Coração de Maria, cuja missão era fundar uma vila. Qual que era o objetivo dessa missão? Vem comigo na história? Acompanha comigo aqui, ó. Nos anos 1850, haviam muitas dúvidas acerca de onde terminava o Pará e, de fato, começava o Maranhão. Por isso que em 1851, olha só, se liga na data, o governo do Pará deu ao Frei Manuel Procópio a missão de edificar uma vila em território paraense, o mais próximo possível dos limites do Maranhão. O objetivo era, claro, facilitar a navegação entre Belém e Goiás pelo rio Tocantins, criando um povoado que pudesse ser ponto de apoio a quem navegava pela região, né? Quem navegava pela região, além de aldear e catequizar os indígenas que já habitavam aqui. Nessa época tinha muito isso. Aqui já existia a vila de Porto Franco, né, aqui próximo, que já era um entreposto um pouco maior em relação à vila que ainda iniciava. Só que a vila que atualmente é Imperatriz, ela prosperou mais porque a gente foi tendo aqui, pessoal, muitas propriedades agrícolas sendo construídas, né, principalmente com a criação de gado bovino, alguns cereais sendo plantados. E aí meio que a gente teve um certo embate ali entre a vila de Porto Franco e a vila de Imperatriz. Aqui eu coloquei ao fundo uma imagem que mostra indígenas da tribo Cricati, né, que habitavam aqui a nossa região. Tudo isso está no seu material sobre Imperatriz. O início.
Olha essa foto, pessoal. Essa fotografia ela é uma raridade. Ela mostra o interior da antiga igreja de Santa Teresa d'Ávila, que é a santa que o Frei Manuel chega à Imperatriz, inclusive por isso que ela é a padroeira de Imperatriz, tá? Ela também era professora, além de ser freira, né? E por isso também a gente tem ali, bem próximo ao Dia dos Professores, né? Essa comemoração. Localizado onde hoje está o Hospital da Unimed, né? Centro antigo de Imperatriz. Esta pequena igreja ela foi demolida nos anos 30 para poder aí dar início às obras do que nós temos hoje na região. Ele foi conhecendo o território, se aproximando dos indígenas e tentando criar uma vila, até que ele escolheu essas terras para fixar o povoado, lá naquele espaço, pessoal, onde hoje é a Praça da Meteorologia. Talvez por esse nome você não conheça, mas eu vou te situar melhor. Sabe onde fica a igreja Santa Teresa d'Ávila? Próximo à Beira-Rio, na 15 de novembro? Tem uma praça ali mais ao fundo, tem um edifício e uma praça. É ali que é a Praça da Meteorologia. Neste ponto, pessoal, foram construídas a capela, tá, para abrigar a imagem da Santa Teresa d'Ávila que o Frei Manuel trouxe na sua comitiva, que viria a se tornar a padroeira de Imperatriz. E as casas dos pioneiros, tudo de forma muito rudimentar, pessoal, muito simples, tá? Barro jogado ali nas hastezinhas de madeira. Assim, em 16 de julho de 1852, foi instaurada a colônia militar de Santa Teresa do Tocantins, comumente chamada de Povoação de Santa Teresa. Assim começou a nossa história. Os primeiros passos para comemorar o nosso aniversário, no entanto, foram dados na gestão de um dos nossos primeiros prefeitos, né? Que foi o Urbano Rocha. Até coloquei uma imagem, né? Foi bem difícil encontrar, consegui encontrar essa imagem dele para vocês terem essa coisa mais visual. Ele foi eleito em 1950. Nesse período, o prefeito construiu o prédio da prefeitura, organizou a festa do primeiro centenário da cidade, implantou a iluminação pública a motor, com gasolina, diesel, mas ele não chegou a inaugurar. Infelizmente, em julho de 53, ele faleceu dias antes. Nós temos um decreto de lei, tá? Chamada Lei número 370/85, pelo 28º prefeito da cidade, que foi o seu José de Ribamar Fiquene. Então, 16 de julho, fica aí instaurada a data de comemoração do nosso aniversário de Imperatriz. Então, 16 de julho, tá? Em 2024, nossa cidade vai completar quantos anos? 172. Então, já te convido aí pensando numa arte bem bacana para você desenhar no seu caderno de desenho, né? Mostrando como você vê Imperatriz, o que você mais acha bacana aqui. E faz uma homenagem para a nossa cidade. Está chegando já o mês de julho, será férias, mas a gente pode fazer em junho, né? Antes de entrarmos. Então, uma homenagem a essa cidade com um desenho bem bonito sobre nossa cidade e seus 172 anos. Ao fundo aqui da imagem, a prof colocou imagens dos bolos, né, que são entregues nessa festividade. Pessoal, é importante frisar que Imperatriz era uma vila muito simples. Inclusive, Carolina, que fica no sul do estado, né, tinha um desenvolvimento econômico muito maior que Imperatriz enquanto vila, Porto Franco também. Mas muda-se a história de Imperatriz, principalmente na época do governo do Brasil presidencial, Juscelino Kubitschek, quando ele de fato ele promove, né, seu slogan 50 anos em 5 em relação a desenvolvimento, prosperidade e tal. Ele quer integrar o território do Brasil. O que é integrar? Pessoal, existiam lugares que eram muito de difícil acesso. Era muito concentrado só ali no Sudeste, sabe? Ou nas capitais do Nordeste, do Sul. A parte mais para o centro, mais para o interior do Brasil, para o Norte, era de difícil acesso, não tinha, era muito complicado.
E aí, nesse projeto dele de desenvolver e integrar o território do nosso país, nós temos aqui o surgimento, né, a construção da famosa rodovia Belém-Brasília, também conhecida de BR-010. Então, o Juscelino Kubitschek, ele promoveu isso no seu slogan, né, político, 50 anos em 5. Os planos de metas, a nova capital federal, a construção da BR, tudo isso foi desenvolvendo muito o Brasil mais em seu centro. E Imperatriz, ela está, né, uma das cidades que passa por essa rodovia. E quando ela é criada, pessoal, há um escoamento melhor de produção, há uma entrada maior de investimentos, né? Então isso faz com que Imperatriz ela saia mais ali das profundezas em relação ao desenvolvimento e comece a emergir enquanto cidade. Bom, seu ponto inicial é na cidade de Brasília, né, capital do DF, ali do Brasil, e o final fica, obviamente, em Belém do Pará, e esta transpassa pelos seguintes estados, o Maranhão, o Tocantins e o Goiás. Essa imagem aqui, pessoal, é do comecinho, tá? As primeiras obras em relação a construir a estrada. Percebam que tem várias pessoas já fazendo ali o desmatamento, né, para poder dar lugar à futura rodovia. Essa imagem ela é muito categórica, ela é muito forte, porque ao centro dela está um senhor chamado Bernardo Sayão. Bernardo Sayão, ele é muito homenageado, né, aqui no nosso estado, nomes de escola, nomes de avenidas, uma das principais aqui de Imperatriz. Mas por quê? Quem foi Bernardo Sayão? Pessoal, existem várias versões sobre o que aconteceu. Bernardo Sayão, né, ele é um dos engenheiros envolvidos no programa de integração do território de Juscelino Kubitschek. Ele veio para a nossa região, né, região aqui de Açailândia, Imperatriz, para acompanhar de perto as obras. E aí, infelizmente, o Bernardo Sayão ele morreu durante esse período que a rodovia estava sendo construída. Há várias versões sobre a morte do Bernardo Sayão, mas é fato que no início de 59, ele foi atingido por uma árvore cortada de forma incorreta, tá, na obra, enquanto ele dormia, né, na barraca ali onde tinha os pertences, os mapas, enfim, ele dormia, cochilava de um almoço, e aí enquanto cortavam as árvores para poder fazer a rodovia, uma foi cortada errado, caiu em cima da cabana que ele estava, e aí ele foi atingido. Ele chegou a ser levado pro hospital, chegou um helicóptero para buscar ele, fizeram tudo, só que ele tinha muitas fraturas no crânio, nos braços. Infelizmente, ele não resistiu. Então, o engenheiro foi uma das primeiras pessoas, inclusive, a ser sepultada no cemitério Campo da Esperança, na nova capital, cujo terreno ele mesmo teria demarcado. Forte, né? Aqui nós temos dentro do carro, aqui no passageiro, o próprio Juscelino Kubitschek em Açailândia, visitando as obras da rodovia. Aqui à direita do slide, vocês estão vendo a rodovia quando já estava apta, né, a passar os veículos. Então percebam como que ela desenvolveu, né? Percebam aí essas mudanças geográficas no nosso espaço aqui de Imperatriz. Na minha esquerda, eu tenho a rodovia 010, a Belém-Brasília, sendo aberta, né, sendo construída na década de 60, já mais ou menos dessa foto. E a da direita é como ela está atualmente. Outras mudanças bem significativas nessa cidade, pessoal, muito categóricas, né, é a Praça de Fátima, né, um ponto de referência turístico e da cidade. A primeira foto, da esquerda, em preto e branco, nós temos ali ao centro a Praça de Fátima. Percebam como ainda há muitas casas coloniais ao entorno, muita vegetação, poucos edifícios. Percebam que não há asfalto, né? Aquela chãozinho batido, ao fundo do rio Tocantins. A segunda imagem, na parte mais superior, é da igreja já mais recente, né? A praça já construída, no que a gente já conhece hoje. E a terceira foto aqui na parte superior é como ela está hoje, né? Sendo reformada, revitalizada, e aí a gente vai surpreender. Eu tive acesso
ao projeto, né, a animação em 3D e tá muito incrível, vai ficar muito lindo. Outro espaço que a gente não pode deixar de trazer aqui nessas comparações de mudanças geográficas é a famosa Rua 15 de Novembro, né? A foto à esquerda aqui é dessa rua, tá? Nesse momento aí que Imperatriz se torna a cidade, começa ali seu desenvolvimento. E do lado direito, olha a praça que eu falei para vocês agora há pouco. Praça da Meteorologia. Aqui é a 15 de novembro, como está hoje, tá? A gente conhece bem. É um acesso que muitas pessoas utilizam. Gente, olha a avenida que homenageia o Bernardo Sayão. Na década de 70, né? A foto da esquerda em preto e branco é a Bernardo Sayão. E a da direita, bem mais recente, né? Agora, 2023, é a foto da Bernardo Sayão, como ela está hoje, já com os edifícios, a ciclovia, a pavimentação asfáltica, o espaço para o pessoal fazer sua caminhada, sua corrida, ali próximo aos 50 bis. Pessoal, essa imagem que eu trouxe aqui já é mais uma visão oblíqua, tá? Da esquerda a gente vê a cidade de Imperatriz, um trecho dela, na década de 70. Tem aqui as ruas Simplício Moreira, Antônio de Miranda, Praça Tiradentes, Rua Bom Futuro. Beleza? Década de 70. E aqui na minha direita, uma imagem mais recente da nossa cidade, tirada de um drone, tá? Percebam então as mudanças bem expressivas na nossa cidade. Pessoal, eu gostaria muito de saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? O que você está achando, tá bom? Contate a TV, vai aparecer aqui na tela, aqui embaixo está aparecendo agora, contato do WhatsApp da TV. Eu me despeço por aqui, por essa aula. Obrigado pela presença. Não esqueçam, Imperatriz faz aniversário 16 de julho. Faça um desenho lindo e homenageie a nossa cidade. Não sai daí, até a próxima aula.